Boa noite para todos. Eu estava falando mais cedo com algumas pessoas aqui e estávamos falando de mídias sociais e eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho Twitter, não tenho essas coisas todas, mas eu tenho e-mail. E as pessoas estavam me falando, mas isso é uma coisa mais ultrapassada, né? Hoje em dia as pessoas não usam muito e-mail, né? E eu ainda uso, mas o e-mail pode ser uma coisa bem perigosa. E eu quero dar um exemplo aqui. Certa vez um empresário bem-sucedido ia fazer uma viagem com a sua esposa. E eles iam para um lugar onde era um pouco mais frio. E ele decidiu ir um dia antes da sua esposa. E falou para ela, olha, assim que eu chegar lá, eu vou mandar um e-mail para você, dizendo que eu cheguei bem, né? E então ele foi, fez a viagem, chegou no destino dele, e rapidamente, com pressa para mandar uma coisa para a esposa, ele escreveu o endereço de e-mail da esposa, né, que era ritadecassia@gmail.com. E só que ele escreveu Cássia com um S só, em vez de 2 S. Logicamente que o e-mail foi para uma outra pessoa, né? E essa outra pessoa que recebeu este e-mail tinha acabado de chegar em casa de um velório. E ela havia enterrado o seu esposo. E ela chegou em casa com a filha, foi para o quarto dela e disse para a filha que ela iria descansar um pouco. Entrou no quarto, não deu 2 ou 3 minutos, a filha ouviu um berro no quarto, entrou no quarto, a mãe estava lá estendida no chão. E ela olhou, na mesa estava o e-mail da mãe aberto, né? E o e-mail dizia o seguinte: querida, cheguei, foi tudo bem. Quando você chegar amanhã, não precisa trazer blusa, está muito calor aqui. Então, cuidado com os seus e-mails, né? Você erra uma letrinha, olha o estrago que pode acontecer. Mas eu ainda uso e-mails, não é mesmo? Cuidado com isso, né? Muito bem. Eu queria falar hoje sobre um assunto que nós não falamos aqui no nosso encontro. Então, se você pode abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Não, eu não vou falar desse texto não, né? Já foi falado muito aqui, e muito bem, não é? Obrigado a todos os palestrantes, obrigado ao Elias pela palestra de ontem, né, que foi muito boa. Obrigado ao Álvaro, que trouxe um ensinamento fantástico hoje de manhã sobre receber Jesus em nossa casa, não é? Obrigado ao Natan, que trouxe também uma aula maravilhosa para nós. Obrigado ao Ranieri, que nos ensinou com uma outra passagem sobre receber Jesus na nossa casa. E obrigado ao Paulo, que nos falou sobre os grupos casa, né? Assuntos tão importantes para todos nós. Eu queria falar um pouco sobre a família. E o meu tema é como que a nossa família pode ser como Cristo. Uma família como Cristo quer, ou como Cristo deseja, não é? E eu quero agradecer, em primeiro lugar, antes da gente entrar aqui, a igreja aqui em Curitiba, não é? A igreja aqui em Curitiba faz um trabalho fantástico por muitos anos, com relação a este evento. Não estou nem falando nas outras coisas que a igreja aqui promove e faz tão bem. Mas nesse evento, eu e a minha família temos tido a oportunidade de vir vários anos. E todos os anos nós saímos daqui muito melhores do que nós chegamos. E eu sei que tem um envolvimento grande de
todos, não é? Nós que chegamos na sexta e vamos embora no domingo, é uma grande festa, e a gente não vê tudo o que acontece nos bastidores, não é? Mas com certeza a igreja aqui está trabalhando já faz tempo neste evento, não é? E se depender de algum de nós, vai trabalhar muito ainda depois do evento, né? Limpando todas as coisas que nós deixamos para trás. Mas muito obrigado à igreja aqui em Curitiba, ao trabalho fantástico que a igreja faz com relação a este evento aqui, especificamente o 3 em 1. Abre a sua Bíblia comigo lá na segunda carta de João. Lá no finalzinho. Eu vou ficar só nessa carta aqui hoje. E amanhã nós vamos ver uma outra carta pequena, a carta de Paulo a Filemon. Mas hoje eu quero ficar só nessa carta aqui, segunda carta de João. E eu quero que a gente pense por alguns minutos sobre a família. Eu quero que você pense na sua família, eu vou pensar na minha família, e nós vamos tentar entender um pouco, nessa carta, nessa pequena epístola aqui, pequenininha, né? São 13 versículos, como deve ser uma família se nós estamos seguindo Jesus, né? A família como Jesus. Interessante que naquela época, assim como hoje, os falsos mestres, eles não somente invadiam as igrejas, mas os falsos mestres invadiam também os lares cristãos. Tito enfrentou os mesmos problemas na ilha de Creta, e o apóstolo Paulo escreve para ele também. Timóteo enfrentou os mesmos problemas em Éfeso, e o apóstolo Paulo escreve para ele também sobre esse perigo desses falsos mestres invadindo lares cristãos. E nós sabemos que da mesma forma como andam os lares, assim anda também a igreja. Assim como está o seu lar, a igreja vai estar. Alguém uma vez disse essa frase, você talvez já ouviu, né? Que o lar é a igreja em miniatura. E é isso mesmo, não é? De acordo com o seu lar, a igreja vai ser dinâmica ou ela não vai ser. E os falsos mestres, eles invadem lares cristãos. E a família é um alvo muito importante na guerra de Satanás contra a verdade. Ele vai tentar destruir a família. Nós estamos vendo isso na nossa sociedade, né? Isso não é novidade para nós que estamos aqui. E essa pequena carta foi escrita pelo apóstolo João. E ele estava preocupado com este lar, se a gente quiser chamar assim, para quem ele está escrevendo. Ele não queria que nenhuma doutrina falsa entrasse nesse lar e, consequentemente, na igreja. Olha o versículo 10 aqui, por exemplo, depois nós vamos ler a carta. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, que ele acabou de falar, não o recebam em casa, nem o saúdem. Ele estava preocupado com falsos mestres que estavam entrando dentro de lares cristãos e ensinando coisas falsas, para destruir o lar e destruir a igreja. E se você e eu, hoje aqui, se nós estamos querendo, como eu sei que estamos, manter nossos lares fiéis a Deus, nós precisamos ter as mesmas características que este lar aqui, né, que esta família, eu vou chamar de uma família aqui,
para quem João escreve, tinha. E eu quero que a gente veja nessa pequena carta algumas características que esta família tinha e que se eu e você queremos ser como Cristo, nós também devemos ter dentro dos nossos lares. Vamos dar uma lida nessa carta? De uma vez aqui. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade, que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda, torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Uma cartinha pequena, não é? Mas rica de ensinamento. Se você deseja que a sua família seja como Cristo deseja, então vamos ver aqui juntos quais são algumas características que nós podemos entender desse texto, que nossas famílias precisam ter. A primeira delas, nós precisamos conhecer a verdade. Precisamos conhecer a verdade. Versículos de 1 a 3. Interessante que João usa a palavra verdade 4 vezes nessa saudação que ele está fazendo. É uma palavra importante para João. Verdade. Aliás, João, através do Espírito Santo, no seu evangelho, né, já tinha falado que Jesus é a verdade. Lembra disso? João capítulo 14, versículo 6. João, no seu evangelho, também já havia dito que a palavra de Deus é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Verdade para João é uma palavra importante. E existiam falsos mestres por ali que estavam espalhando o erro.
E João chama esses aqui de enganadores, de anticristos. E nós temos ouvido tanta coisa de anticristos por aí, né? João define aqui o que é anticristo para ele. Nós vamos chegar lá. Para João existia uma grande diferença entre a verdade e o erro. João não iria tolerar o erro, porque a verdade para ele era muito importante. Eu acredito que João nunca iria dizer, por exemplo, todas as religiões são verdadeiras, de uma maneira ou outra, e que nós, ou ninguém, deveria criticá-las, porque desde que elas sejam sinceras, elas estão bem. Eu não acredito que João falaria isso, como é muito comum hoje em dia, não é? Para João existia uma diferença muito grande entre a verdade e o erro. Eles não se misturavam. Existia uma barreira muito grande entre a verdade e o erro. E se nossas casas, e consequentemente a igreja do Senhor Jesus, se nossas casas devem ser fiéis a Cristo e combater falsos ensinos, nós precisamos conhecer a verdade. Essa é a primeira característica, conhecer a verdade. Agora, como que nós conhecemos a verdade? Não é difícil, não é? Já foi falado muito aqui, estudando cuidadosamente as Escrituras, deixando o Espírito Santo nos ensinar, abrindo o nosso coração, a nossa mente para o ensino da palavra. Nós temos lá em Valinhos, e tivemos, ainda temos, mas quando eu estava lá em Campinas por muitos anos, um curso de teologia. E neste curso de teologia, a primeira coisa que eu falo é, olha, eu espero que você esteja aqui com o seu coração aberto e com a sua mente aberta. Porque a palavra de Deus vai ensinar você muitas coisas que você pensa que sabe, mas não sabe. E é a mesma coisa para você e para mim, não é? Como é que eu conheço a verdade? Estudando cuidadosamente as Escrituras e deixando o Espírito Santo nos ensinar, ouvindo outros que são fiéis à verdade. Eventos como este, por exemplo, são extremamente importantes, porque aqui nós estamos no meio de homens e mulheres que têm o cuidado de ensinar a verdade, e faz uma diferença, vale a pena nós estarmos aqui. Estou muito contente de ver aqui hoje o nosso irmão Renan. Renan, levanta a mão aí. Renan está ali junto conosco, não é? O Renan foi convertido ao Senhor faz pouco tempo, mas ele não podia estar aqui na sexta, no sábado e no domingo. Ontem à noite ele pegou um ônibus em Campinas, chegou de madrugada hoje aqui, para passar o dia conosco, e vai ter que voltar hoje à noite, para chegar de madrugada em Campinas, amanhã. Mas ele está aqui. Porque ele quer conhecer a verdade. E eventos assim nos ajudam a conhecer cada vez mais a verdade, a praticar aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Olha, eu não posso expressar o quanto é importante os pais ensinarem os seus filhos a amarem a verdade. Você que é pai e mãe aqui, que tem filhos pequenos, ou um pouco maiores, adolescentes,
eu não consigo falar o quanto eu preciso falar da importância que você tem de ensinar os seus filhos a verdade. Nós agradecemos a Deus pela escola dominical, não é? Mas é o lar que deve dar aos seus filhos um amor pela verdade de Deus. É na família, é no lar que os filhos conhecem a verdade. É ali que começa esse amor pela verdade. Alguns anos atrás, a nossa família foi numa visita que nós fazemos a cada 2 anos com a igreja que sustenta o trabalho aonde nós estamos. E nós fomos visitar um presbítero e a sua família, a sua esposa. E naquela época, ele estava com 2 netinhos pequenos em casa. E nós fomos na casa dele, nós queríamos passar um tempo gostoso com eles, conversando, aprendendo com eles. E assim que nós chegamos lá, ele falou o seguinte: ó, Alas, você vai me desculpar, porque eu tenho uma coisa que eu tenho que fazer com os meus netos. E eu fiquei pensando, mas que coisa, né? Nós viemos lá do Brasil para passar um tempo com eles e acabamos de chegar aqui e ele não vai estar aqui? E ele se desculpou então, e ele se ausentou e subiu no 2º andar da casa dele e ficou talvez uns 30 minutos. E aí ele voltou. E ele falou o seguinte: Alan, olha, todas as vezes que meus netos estão aqui, ele, o presbítero, coloco os meus netos para dormir. Eu ensino uma lição da Bíblia com eles, eu canto com eles, e eu faço uma oração com eles. E era isso que eu estava fazendo. Eu fiquei envergonhado, né? De pensar mal, né? Falei, nós viemos até aqui e ele não vai ficar com a gente, né? Graças a Deus que ele estava com os netos. Porque é no lar que as crianças aprendem esse amor pela verdade. Então, a primeira característica que nós todos temos que ter com nossas famílias, se nós realmente queremos ter famílias como Cristo deseja, é conhecer a verdade. A segunda característica é andar na verdade. Andar na verdade, versículos 4 até o versículo 6. Andar na verdade, aonde João fala, ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Além de conhecer a verdade, nós precisamos andar na verdade. E andar na verdade significa obediência. Obedecer esta verdade. Deixar que a verdade controle todas as áreas da nossa vida. Isso é andar na verdade. E é muito mais fácil, não é? A gente estudar a verdade, ou até mesmo discutir sobre a verdade, do que praticar a verdade. Mas quando eu estou andando na verdade, eu estou praticando, eu estou obedecendo, eu estou deixando que ela controle a minha vida, a vida da minha casa, da minha família, do meu lar. E João diz aqui no versículo 4, que ele estava alegre por ter encontrado pessoas que estavam andando na verdade. Interessante que na terceira carta, do ladinho ali, você vai chegar no versículo 4, parece que é a mesma palavra, né?
Olha, não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Esse era um dos versículos mais favoritos do meu pai. Ele costumava recitar isso para os filhos. Olha, eu não tenho maior alegria do que ver meus filhos andando na verdade. E aqui João tem essa mesma alegria, porque ele encontra alguns daqueles filhos andando na verdade. E olha, eu penso que dessa mesma maneira, o nosso Pai Celestial se alegra muito quando os seus filhos estão andando na verdade. Quando Ele olha para você e vê você e a sua família andando na verdade. Agora, o inverso também é verdadeiro, não é mesmo? Deus deve ficar muito triste quando os seus filhos rejeitam a verdade e seguem atrás de falsos mestres, como parecia estar acontecendo aqui. E você conhece, eu conheço, infelizmente, muitos que decidiram andar em outros caminhos contrários à verdade e abandonaram. Com certeza isso entristece o nosso Pai Celestial. E vem um apelo aqui do apóstolo João, nos versículos 5 e 6, né? Que nos amemos uns aos outros. O amor cristão significa tratar outras pessoas da mesma forma que Deus trata você. Quando pessoas são rudes com você, comigo, nós precisamos ser gentis. Quando pessoas nos perseguem, nós precisamos orar por essas pessoas. E quando tivermos oportunidade, fazer o bem a essas pessoas. Se nós vamos seguir nossas emoções, provavelmente nós iríamos nos vingar dessas pessoas. Mas não é assim que a palavra de Deus ensina, não é assim a obediência a esta verdade. É tratar os outros da maneira como Deus nos trata. Devemos deixar que o Espírito Santo de Deus controle nossas emoções. E assim nós podemos agir de acordo com este apelo de João, né? Que nos amemos uns aos outros. Amor e obediência andam juntos, aqui no versículo 6. É impossível separar o nosso relacionamento com Deus do nosso relacionamento com as pessoas. Aliás, João fala muito disso também na sua primeira carta, né? Se nós dissermos que amamos a Deus, mas odiamos os outros, a verdade de Deus não está em nós. E nós não amamos a Deus. João fala isso na sua primeira carta. Se nós obedecemos a Deus, nós não vamos ter problema amando os nossos irmãos. João também fala isso na sua primeira carta. Amor e obediência andam juntos. Conhecer a verdade, andar na verdade, e a terceira característica, permanecer na verdade. Versículos 7 a 11. Permanecer na verdade. João agora parece que ele muda um pouco o rumo da sua carta, né? E ele começa a se opor ao erro. Primeiro ele fala, não é, sobre conhecer a verdade, andar na verdade, e agora ele vai falar sobre permanecer, e ele vai falar sobre o erro, e ele vai se opor a este erro. A palavra enganadores, que você tem aqui no versículo 7, significa muito mais do que ensinar uma falsa doutrina.
inclui também levar pessoas a viverem de uma maneira errada. Era isso que essas pessoas estavam fazendo com as famílias, com os lares, ensinando coisas erradas e levando as pessoas a viverem de uma maneira contrária àquilo que Deus queria. Verdade e vida andam juntas. O que nós acreditamos determina o nosso comportamento. Doutrinas erradas e vidas erradas também sempre andam juntos. É importante permanecer na verdade. E esses falsos ensinadores, né? Esses falsos mestres, saíram de dentro da própria igreja. O apóstolo Paulo já tinha falado isso, lá durante o percurso dele, né, relatado lá em Atos, quando ele conversa com os presbíteros lá de Éfeso, né? O apóstolo João já tinha falado isso na sua primeira carta. E nós precisamos uma constante vigilância espiritual para proteger a nossa família e, consequentemente, a igreja de ataques de falsos mestres. E esses ataques estão em todo lugar. Não é só no púlpito, mas é na escola, é na faculdade, é no celular, é na televisão. Esses ataques estão em todo lugar. E se eu e você não temos uma constante vigilância espiritual, esses ataques vão chegar na nossa casa e vão procurar desestabilizar a nossa família e, consequentemente, a igreja, porque o nosso inimigo sabe que se ele mexe com a família, ele está mexendo com a igreja, porque a igreja é composta de famílias, não é mesmo? Então, se eu e você não temos essa constante vigilância espiritual, conversando com nossos filhos, falando da verdade, ensinando a verdade, conhecendo a verdade, andando na verdade, e agora permanecendo na verdade, nossa família está sendo atacada a todo o momento. Haviam vários falsos mestres, não é? E a gente pode perguntar e pensar, por que será, né? Tanto ensino falso e as pessoas acreditando em ensinos falsos. Você também já deve ter ouvido essa expressão, não é? Uma mentira dá a volta ao mundo, enquanto a verdade ainda está calçando os seus sapatos. Não é mesmo? É muito mais rápido. Pega fogo, lembra? Tiago, capítulo 3, né? Uma faísquinha ali, olha a destruição que faz. Esses enganadores são também chamados aqui de anticristos, no versículo 7, né? Esse prefixo anti significa ao invés de, contra. Então, quando você ouvir essa expressão, não é para tirar os cabelos, como alguns aqui já tiraram, né? Não é para ficar pensando, o que é isso? É algo que está contra Cristo. E aqui, nesse contexto aqui, que João está dizendo, são aquelas pessoas que são contra Cristo, porque negam que Jesus é Deus na carne. Tem pessoas assim. São anti-Cristo. Não somente estão negando a verdade sobre Cristo, mas estão negando Cristo e pregando talvez um outro Cristo, né? Uma outra coisa. São anticristo e enganadores. E nós devemos estar atentos sempre,
Porque esse ensino está, infelizmente, em todo lugar. Em todo lugar. E nós devemos sempre perguntar a qualquer professor, a qualquer pregador, a qualquer autor: o que é que você pensa sobre Cristo? Você acredita que Ele é Deus vindo na carne? Se ele falar não, é anticristo. E olha o que João está dizendo aqui, ó. Não se associe com essa pessoa. Jamais. Porque senão você corre o risco de se tornar participante das suas obras malignas. Muitas vezes nós escutamos coisas na televisão, na internet, nós nem sabemos quem são essas pessoas e nós achamos que tudo que elas estão falando está certo. E nossos filhos estão vendo isso. Uma vez alguém me mandou, eu não vou lembrar o nome agora, mas provavelmente você já viu isso. Alguém me mandou um vídeo sobre eu acho que essa pessoa se intitula apóstolo, e tinha uma outra pessoa do lado dele, uma mulher que eu acho que se intitula bispa. E era um casal que eu não conhecia. E este casal estava ali naquele momento, na sua pregação, eles tinham pedaços de madeira, e eles estavam vendendo esses pedaços de madeira, como se fossem pedaços de madeira da Arca de Noé. E tinham pedaços de madeira com barro, esses eram mais caros. E eles estavam pregando, ensinando e vendendo esses pedaços de madeira. E eu fiquei ouvindo aquilo, porque eu achei uma coisa curiosa para ver onde ia acabar. E depois eu comecei a pesquisar sobre esses dois e percebi que esses dois, na verdade, são atores. E eles não estavam fazendo uma coisa séria. Eles estavam realmente tirando sarro de pregadores de hoje em dia que fazem essas coisas. E existem muitos vídeos sobre este casal falando e vendendo um monte de coisa, mas na verdade eles não estão fazendo isso, né? Mas às vezes a gente lê, e a gente escuta, e a gente vê, e a gente acha que é verdade. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que está entrando dentro da nossa casa. Permanecer na verdade significa ficar fiel às doutrinas deixadas por Jesus. Existe uma tradição sobre o apóstolo João. Isso você não encontra na palavra de Deus. É uma tradição, né? Não é inspirado por Deus, mas também não é inspirado por Deus que o Brasil foi descoberto em 1500. E a gente acredita, né? Então existe uma tradição sobre o apóstolo João que ilustra muito bem a sua posição em relação ao erro e a esses falsos mestres. E essa tradição diz o seguinte: quando João estava vivendo em Éfeso, uma vez ele foi ao local de banhos públicos. Era uma coisa muito comum naquela época. E ele chega neste local e fica sabendo que neste local se encontra uma outra pessoa chamada Cerinto, que era um líder de uma seita. E Cerinto ensinava que Jesus era filho natural de José e Maria, negando a sua divindade. E João chega nesse local e fica sabendo que este homem está lá. João dá meia volta e sai correndo daquele lugar, porque ele não queria estar no mesmo lugar que aquele homem estava, porque ele estava ensinando uma doutrina falsa. Nós também devemos fugir de tudo aquilo
que pode nos desviar da verdade. Presta muita atenção na sua família, naquilo que seus filhos estão ouvindo, naquilo que você está ouvindo. E João termina aqui essa pequena carta, né, nos versículos 12 e 13, mostrando a importância da comunhão e do amor fraternal entre os irmãos, né? Ele diz, olha, eu podia escrever muita coisa ainda, mas eu não quero, porque eu quero estar com vocês. Eu quero estar com vocês, eu quero ver vocês face a face. É importante essa comunhão nossa. Nós podíamos aqui, né, cada um está na sua casa e a gente transmite online para todo mundo e o ensinamento vai ser o mesmo. Mas a comunhão que nós temos aqui não vai existir. Isso era algo importante para João. Comunhão, amor fraternal. Isso deve ser importante para nós. Nos ajuda a continuar na verdade. Vamos ter essas características nas nossas famílias? Conhecer a verdade, andar na verdade e permanecer na verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.